Vasco tá com a semana livre, com tempo para se preparar, trabalhar bastante para o clássico contra o Flamengo. Domingo, ao vivo na Globo, 5h30 da tarde, atenção pro horário. André Pessoa sabe tudo de Vasco. Conta pra gente aí, André. Fala, Escobar, tudo bem? Um grande abraço, uma boa tarde a você, a todo mundo ligado no Globo Esporte. O Vasco treinou pela manhã no CT Moacir Barbosa, de olho nesse jogão de domingo. Time que deve ter pelo menos uma novidade na escalação. O colombiano Carlos Cuesta deve ser titular pela primeira vez ao lado do Robert Renan, já que o Fernando Diniz não vai poder contar com o zagueiro Lucas Freitas, que está suspenso. No meio de campo, o Hugo Moura volta de suspensão e deve ficar com a vaga do Matheus Carvalho. Na lateral esquerda, Puma Rodrigues deve seguir improvisado na posição, já que o Lucas Piton ainda se recupera de um problema na panturrilha da perna esquerda. O Tietê passou por exames que não apontaram uma nova lesão muscular na coxa esquerda, mas a tendência é que tanto ele quanto o Piton sejam desfalques para o clássico de domingo. Vasco que faz ainda mais 2 atividades, amanhã e no sábado, até o Diniz definir o time que enfrenta o Flamengo. Domingo, 5h30 da tarde, no Maracanã. Escobar. Valeu, André Pessoa, trazendo tudo do Vasco pra gente. Um abração pra você, André. Rodrigo Brandão. Vegeta, ainda sem saber se vai poder contar com o Lucas Piton e o Tietê, que seguem entregues ao departamento médico, o Vasco segue treinando no CT Moacir Barbosa, visando o clássico contra o Flamengo no domingo. A partida é de suma importância para o Cruz Maltino, que quer se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. Importante também, Vegeta, porque vencendo, o Vasco de quebra encerra outros 2 tabus que vem incomodando o torcedor. Um deles é de que o time não vence no Maracanã há mais de 2 anos. A última vez que isso aconteceu foi no dia 20 de agosto de 2023, quando a equipe bateu o Atlético Mineiro por 1-0, gol à época marcado pelo Serginho. De lá pra cá foram 12 jogos e o Vasco não venceu mais. Um outro número que vem incomodando muito o torcedor, não chega a ser um tabu, é o retrospecto favorável ao rubro-negro nos clássicos. Dos últimos 20 confrontos, foram 14 vitórias do Flamengo, 4 empates e apenas 2 vitórias do Vasco. Números que retratam muito bem a realidade vivida pelas 2 equipes. Enquanto o Flamengo briga por títulos, o Vasco ainda está brigando para fugir do rebaixamento. Apesar dos números favoráveis ao rubro-negro, o último confronto terminou empatado sem gols. No primeiro turno, no dia 19 de abril, 0-0 no Maracanã, um bom jogo. O Léo Jardim acabou se destacando, mas o Vasco também teve a oportunidade de sair vencedor. É um bom jogo para que o Diniz possa pegar de referência e trazer como motivação aos jogadores para que eles possam buscar essa vitória, que certamente vai ser muito importante na caminhada rumo à permanência na Série A. Valeu, Vegeta. Valeu, Brandão. Eu tentei ver o copo meio cheio, o copo meio vazio. Projeção pro jogo contra o Flamengo. Vi gente, o Vitor Costa aqui no Papo 2, falando que o Vasco tinha que abdicar do Verratti para jogar em velocidade no contra-ataque. É isso? Pensando em domingo, poderia ser uma boa ideia. Eu só não gosto muito de aprofundar nessa ideia, porque eu sei que ela nem passa pela cabeça do Fernando Diniz. Aí a gente fica debatendo aqui um projeto de time que o treinador sequer cogita a possibilidade. Eu acho que o ideal pro Vasco no domingo é sim, ter uma atuação muito consistente na parte defensiva, porque senão não vai resistir a um time que é muito mais forte. E o Vasco não se mostra esse time consistente na parte defensiva. Boa notícia, é uma dupla de zaga nova, que jogou alguns minutos contra o Ceará e que agora vai ter um primeiro grande teste. Robert e Renan atuando junto com o Cuesta. Quer uma outra boa notícia? Com o Cuesta entrando na equipe, o Hugo Moura pode, enfim, dar o salto para jogar de volante. Aí você ganha um volante que consegue realizar essa proteção de maneira mais adequada. Só isso resolve? Não. Um time hoje se defende com os 10 de linha. E você vai precisar ter uma compactação muito boa entre os 10, 2 linhas, bem compactadas, bem montadas e uma saída em velocidade, sim. Aí eu concordo com o Vitor. Em tese, jogar sem overhead, colocar um DVD, por exemplo, seria mais interessante, mas não acho que vai acontecer em se tratando de Fernando Diniz. Eu não concordo com o Vitor, não é a primeira vez que isso acontece, não será também a última. Um grande abraço pra ele, o cara da motoca. Se é Vasco, tá na colina.